Salmo 27. Salmo 27 será o objeto de nossa reflexão nessa noite. Um salmo que nos fala sobre a presença de Deus, nos fala sobre o anseio do coração de Davi em relação à presença do Deus eterno e numa situação de muita dificuldade, uma situação de medo, perseguição. O texto nos diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas dos que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos orar. Deus da aliança, Deus de presença, Deus que se manifesta, que aparece. Deus que por meio da providência e da manifestação histórica dela, nos mostra o teu agir poderoso, santo, misericordioso. Deus que está conosco nos nossos medos. Deus que está conosco nas nossas inseguranças. Deus que está conosco diante de cenários difíceis e que dificilmente temos condições de calcular uma mudança. Deus que em nossa terrível ansiedade por mudança de circunstâncias se manifesta a nós bondosamente e nos fala por meio da tua palavra. Deus que é luz, luz de luz, que é luz que ilumina onde nós estamos e para onde nós estamos indo, luz que enche todas as coisas, luz que dissipa as trevas e nos dá direção, luz que como um farol nos diz para onde nós devemos navegar. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque esta luz nos guiou até aqui, nos guiou durante este ano que está a terminar e nos guiará por todos os anos que ainda temos à frente. Esta luz é a luz que nos direciona a vida, é a luz que nos salva. Nós bendizemos o teu nome por ela.
por Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi é lembrado como um homem de guerra. Davi enfrentou muitas batalhas. Na verdade, Davi sempre viveu em guerra. Depois que assumiu o reinado, o povo de Deus. Ainda antes de reinar, Davi enfrentou batalhas como aquela de Golias. Davi liderou e viveu sob constante ameaça de exércitos opositores. Em vários momentos foi caçado como um cão por Saul. Viveu como um fugitivo, experimentou uma pressão mental, emocional terrível, porque governou também no meio de conflitos. Davi também foi perseguido, expulso do seu próprio reino pelo seu próprio filho Absalão. Os estudiosos não chegam a um consenso em que momento este salmo foi escrito, mas possivelmente em um desses dois momentos, ou quando Saul perseguia, ou quando Absalão, seu filho, perseguia. Esse salmo nos mostra que Davi estava fora de Jerusalém e não podia ir ao templo, não podia cultuar no tabernáculo, porque assim ele fala na escritura, neste salmo, que ele tinha desejo de adorar a Deus, ele tinha desejo de não se apartar da casa do Senhor. Mas é nesse cenário de perseguição, nesse cenário de perigo, possivelmente durante esses dias de Saul, Davi estava diante de uma situação catastrófica em termos emocionais, em termos internos e em termos externos. Se foi na época de Absalão, entendemos também essas palavras, porque era o seu próprio filho que estava contra ele, envergonhando o nome do pai, usou de suas concubinas na varanda. Davi sabia o que era estar cercado por exércitos inimigos. Sabia que era ter a sua cabeça a prêmio. Davi sabia o que era traições, irmãos. Davi sabia o que eram conspirações. Davi sabia o que era passar noites e noites sem descanso, porque a qualquer momento uma lança poderia transpassá-lo por conta dos seus inimigos. Mas as batalhas de Davi não eram apenas externas. Ele também lutava com os seus temores, com seus medos internos, com as suas ansiedades, com a sensação de estar sempre cercado por inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Você já passou por isso alguma vez? Essa sensação que as batalhas nunca cessam, essa sensação que a guerra sempre está em vigor, essa sensação que você a qualquer momento será atacado novamente. O Salmo 27 nasce dessa tensão de um servo de Deus. Ao mesmo tempo que Davi sente o peso do medo em relação ao futuro, ele confessa que o Senhor, Deus, é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, em quem ele está protegido. Em vez de deixar o coração ser dominado pela insegurança, Davi nos ensina aqui que ele devia, na sua aflição, voltar-se ao templo, voltar-se ao culto, voltar-se à presença de Deus. E isso nos mostra, irmãos, que acima das guerras, do lado de fora, naquelas que Davi estava combatendo, acima da guerra, a verdadeira vitória acontece quando a fé dentro de nós vence o medo. O Salmo 27 é um testemunho de fé. Fé forjada na pressão das batalhas. Enfrentou, meu irmão, minha irmã, muitas batalhas neste ano, não é? Muitas dificuldades, muitos problemas. O Salmo 27 é um testemunho de fé para nós. Ele não nasce em um momento de tranquilidade, mas em um contexto de ameaça real. Davi estava ameaçado. Davi estava sob perseguição constante. Estava num tempo de instabilidade profunda. Se você pensar na vida cristã, olhando para a vida de Davi, esta criatura, esse crente, nunca experimentou verdadeira paz entre os homens. Hein? Porque Davi era um homem de sangue, foi isso que o Senhor disse, né? Você não vai edificar a casa porque você é um homem de sangue, tem sangue nas suas mãos. Você é um homem de guerra. Davi escreve este salmo como alguém que conhece de perto e profundamente o peso do medo, a insegurança do amanhã e o isolamento que acompanha uma oposição injusta contra ele. Ainda assim, meus irmãos, o tom do salmo não é um tom desesperador. Davi
tem um medo no coração, mas ele não está desesperado. O tom do salmo é um tom de confiança, uma confiança firme e uma esperança perseverante. Esse salmo caminha lado a lado com o Salmo 26. No Salmo 26, Davi fala da sua integridade. Ele ora ao Senhor dizendo: Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu sou reto. Quando Davi ora desse jeito nos Salmos, não estranhe. Ele não está dizendo que não é pecador. Ele está dizendo que é reto diante dos seus perseguidores e que os motivos pelos quais ele é perseguido são motivos injustos. Então ele está dizendo a Deus: eu sou reto, o Senhor sabe. No salmo anterior, ele fala muito sobre isso. Então ele ali apresenta diante de nós, né, um Deus com um coração aberto para acolhê-lo e para ouvi-lo. No Salmo 27, nós vemos o fruto desse caminhar com Deus. Um coração que, mesmo cercado por perigos, inimigos e guerras, permanece firme, porque Davi aprendeu a descansar na presença do Senhor no meio da guerra. Já aprendeu isso, creio? Descansar no Senhor no meio da guerra. Eu não sei se você já tiveram a experiência de morar num bairro, de repente se acordar com um tiro de fuzil, de pistola na rua. Eu já. Morei na periferia de Recife. Isso era muito comum nós estarmos brincando na rua, as crianças, e os policiais correndo atrás dos bandidos. Era muito comum ouvirmos um policial dar um tiro para cima e todo mundo sabia que já era o sinal para as crianças entrarem porque eles estavam atrás de bandidos dentro do bairro. Esse salmo nos ensina a dormirmos na guerra, a descansarmos no meio da guerra, porque o Senhor é quem nos sustenta. O que sustenta Davi, meus irmãos, não é a ausência de conflitos. O que sustentou você e o que sustentará você no próximo ano não é a ausência de conflitos, mas a certeza de que Deus está presente. O Salmo 27 vai nos ensinar sobre a presença de Deus. É muito comum, não é, nós dizermos e ouvirmos esse adágio. Muita paz para você nesse ano que se iniciou. E nós devemos desejar isso para todos. Devemos desejar paz. Paz maior do que isso é a presença de Deus. Porque se a paz não vier e a presença estiver, estamos seguros. Nem sempre a paz que nos cerca é segurança para nós. Vamos lá, verso 1 até o verso 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam, caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Veja que há muitas coisas desafiadoras aqui, né? Para um crente. Quando ele nos diz aqui, quando malfeitores me sobrevêm, quando ele diz aqui no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo. Ainda que venha estourar uma guerra, eu terei confiança. Imagina, Davi está falando aqui de ser cercado, ser sitiado. Os exércitos sitiavam os reinos, as cidades, e passavam às vezes meses, irmãos, meses, às vezes anos, esperando o momento certo de atacar ou do reino ou da cidade render-se aquele exército. Davi diz: ainda que eu esteja sitiado, sendo olhado, sendo o alvo dos meus inimigos, o meu coração não terá medo. Meu coração não temerá. Ainda que a guerra estoure contra mim. A ideia de estourar aqui é a ideia de algo repentino, furioso, devastador. Davi diz: ainda que a guerra estoure, eu terei confiança. Não terei medo e ficarei confiante. Coisa desafiadora, não é? Muito desafiadora para nós. Mas por que ele diz isso? Com base em quê?
Veja que ele inicia o salmo afirmando que Deus é para ele luz. Luz, salvação e fortaleza. A ideia de fortaleza aqui é realmente, literalmente, uma construção que tem a capacidade de resistir os ataques de um inimigo. Quando ele está nos falando de luz aqui, ele aprofunda muito isso em todo o salmo, porque esta é a luz que dissipa as trevas do medo e da incerteza. Quando ele fala de salvação aqui, ele nos está falando do livramento que vem de Deus. Deus é a fortaleza expressa. Deus é a fonte da estabilidade de Davi no meio da instabilidade das ameaças. Você quer estabilidade para o ano 2026? Ele é a sua fortaleza. A sua estabilidade está em Deus. Confie nisso, Cristo. A sua estabilidade está em Deus. Charles Spurgeon escreveu uma obra magnífica sobre os Salmos, intitulada Tesouros de Davi. São 3 volumes imensos sobre os Salmos. O livro dos Salmos, ele comenta os Salmos. Nesta parte do Salmo 27, no começo, ele diz o seguinte: depois da conversão, o nosso Deus é a nossa alegria, consolo, guia, mestre, e em todos os sentidos, ele é luz. Spurgeon continua. Ele é luz interior. Deus é luz ao redor. Deus é luz refletida de nós para outros. E luz para ser revelada em nós. Notemos que o texto não diz meramente que o Senhor dá luz, mas o texto diz que ele é luz. Veja o que diz. O Senhor é a minha luz. Mesmo diante dos exércitos, Davi afirma que seu coração não temerá, porque Deus é a sua luz interior, a sua luz ao redor, a luz que brilhará para os outros através dele, e a luz que nele manifestará a glória de Deus aos outros. Irmãos, mesmo diante dos exércitos e guerras e ameaças, Davi não está nos dizendo que isso não significa que os perigos não existam. Eles existem, eles são reais. Davi está nos dizendo que os perigos, mesmo existindo, não podem governar a nossa alma. Eles não podem se assenhorear da nossa alma. A presença de Deus redefine o peso das ameaças. É isso que Davi está nos dizendo. Quando Deus está com o crente, essa presença redefine o peso das ameaças e impede que o medo assuma o controle do nosso coração. A ameaça está lá, o medo está lá, mas a Escritura nos mostra que a fé, ao contrário do medo, a fé se recusa a ser dominada pelas circunstâncias. A fé tem estabilidade em Deus, não nas circunstâncias. A fé não olha para a batalha apenas, ela olha para aquele que dá a vitória. A primeira coisa que aprendemos aqui é nomear Deus antes de nomearmos os problemas. Esse texto nos ensina que muitos dos nossos temores, muito dos nossos medos crescem porque começamos pela circunstância e não por Deus. Nós olhamos para a circunstância primeiro e não para Deus. Nós olhamos para o que está acontecendo no momento e dizendo: ai, Senhor, misericórdia, Senhor. Em vez de olharmos para Deus primeiro, dizermos: Senhor governa, Senhor agirá, o Senhor dará a direção. Davi nos mostra que a fé saudável começa com uma confissão consciente. Deus é a minha luz, é a minha fortaleza. Não terei medo. Esta é minha confissão inicial diante das batalhas. Ele é minha luz, ele é minha fortaleza, e não terei medo. O crente, com a fé amadurecida, não começa dizendo: ah, Senhor, estou com medo, e agora o que será de mim? Quem poderá me defender? Chapolin Colorado não virá. Não virá. O crente olha para a guerra e diz: ele é minha luz, ele é minha fortaleza, não temerei, ele é meu Senhor. Quando aprendemos a trazer à memória essa fidelidade de Deus,
o poder da presença do Senhor se manifestará sobrenaturalmente. Os problemas, ouça-me, os problemas não irão desaparecer, mas eles perderão o lugar de prioridade no seu coração. Eles não desaparecerão na maioria das vezes, mas eles não mais governarão o seu coração. Sabe aquele tempo que a gente dorme e acorda pensando nos problemas? Sabe aquele tempo que os problemas crescem tanto dentro de nós e nós ficamos tão aflitos, tão terrivelmente abatidos, que mesmo no dia que a gente não pensa neles, eles estão lá destruindo tudo. Sabe o que é isso? Isso é quando os problemas, quando as batalhas e quando as guerras, elas se tornam maiores no nosso coração e elas sentam-se num trono que não pertence a elas, que só pertence a Deus. E Davi vem nos ensinar que esse trono só pertence ao Senhor. Ele é a nossa luz, ele é a fortaleza. E não teremos medo, porque ele está conosco. A sua presença está conosco. A segunda coisa, nós devemos compreender aqui que coragem espiritual não é ausência de medo. No último domingo nós vimos a passagem que tratava de Jesus andando sobre as águas e lembramos daquela fala de Jesus. Tenham coragem, tenham bom ânimo, sou eu. Estudamos aquela expressão sou eu. Ego eimi, eu sou, é a mesma expressão que Deus disse no Êxodo, é a mesma expressão que Jesus falou várias vezes no livro de João. Ele estava dizendo, eu sou Yahvé e estou convosco. Coragem, tenham coragem. Aquela coragem é movida pela fé, não movida por uma coragem humana, não movida por uma coragem que confia nos armamentos humanos, no poder humano, na articulação humana, mas uma coragem que vem de Deus. Davi, irmãos, não afirma que não sente medo. Ele não afirma isso. Ele está afirmando aqui que não será dominado pelo... Não temerei. Não temerei. Não serei governado por isso. O crente não é alguém que nunca teme, mas alguém que aprende a submeter os seus temores a Deus. O crente diz ao Senhor, Senhor, eu tenho medo, mas eu não quero ficar com ele. Lance fora, Senhor, todo medo. A fé lança fora todo medo. A fé não elimina as nossas emoções, como tristezas, inseguranças e temores. Mas a fé governa o coração em meio a tudo isso e nos lembra que Deus, nosso Deus, está presente. Veja o verso 4 até o verso 6. O salmista diz, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. A ideia aqui é, ele me levará para a sua habitação. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Veja que agora ele está nos falando aqui do desejo supremo do seu coração, que é agradar a Deus. Mas veja um ponto interessante ainda no bloco anterior que nós lemos. No verso de número 2, ele diz o seguinte, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos. O que é que Davi diz agora na última frase do verso 2? Quem derrubou eles? Não foi Davi. Este salmo não tem uma oração imprecatória. Davi está orando, de fato, para que Deus o livre dos seus inimigos, mas Davi está dizendo assim, nas entrelinhas para nós, como se ele estivesse orando assim, Senhor, e o que eles planejam contra mim se volte contra eles, e eles tropecem no seu próprio pé. Os seus cadarços serão amarrados, e eles cairão. Na sua ânsia por correr em busca de Davi, eles mesmos cairão no seu desejo de destruir.
ali, nesse desejo de destruir, eles serão destruídos. Ah, irmãos, há inimigos que são autodestrutíveis. Há inimigos que nós não precisamos levantar as mãos, não precisamos falar, não precisamos reagir. Eles cairão no seu próprio veneno e no próprio buraco que eles abrem. Eles mesmos subirão à forca que prepararam. É isso que Davi está nos ensinando. Eles vão tropeçar e cair. Os meus opressores, veja as palavras: opressor, inimigo, exército, guerra. Veja a linguagem bélica de Davi. Era o contexto que ele estava vivendo. Então, diante de todo esse peso, todo esse terror mental, ele nos diz, no centro do Salmo, do verso 4 a 6, que o maior desejo de sua alma é habitar na presença do Senhor e contemplar a sua beleza. Que coisa magnífica, irmãos. Em meio à crise, ele não pede primeiro o livramento, mas ele pede comunhão. Isso revela uma fé muito madura dentro do sofrimento. Ele pede comunhão. Senhor, eu quero estar mais perto de ti. Ele não diz assim: Senhor, eu quero ver essa turma debaixo de 7 palmos de terra. Senhor, eu só vou sossegar quando o Senhor matar todos e eu estiver vendo todos mortos. E aí então vou me alegrar. Não é isso, irmãos. Davi vai nos dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, é o que eu peço ao Senhor, e buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele estava longe do culto e estava dizendo: Senhor, o que mais pesa para mim não é essa turma atrás de mim, é eu não poder cultuar. Eu não poder estar com o teu povo. É não poder estar e desfrutar da tua presença de modo especial no culto público. A presença de Deus é descrita aqui, irmãos, como um lugar de contemplação. A presença de Deus é descrita por Davi como um lugar de segurança, de exaltação. Ele diz no verso 6, agora será exaltada a minha cabeça. Como é que a cabeça dele vai ser exaltada acima dos inimigos? Quando ele estiver com Deus. Quando ele estiver com o Senhor. Não é quando ele se vingar, não é quando ele responder, não é quando ele mostrar o seu poder. É quando ele estiver com o Senhor. Davi entende que aquilo que não pode ser tirado nunca será tirado. A comunhão com Deus é mais valiosa do que qualquer solução imediata e humana dos problemas que Davi viesse a ter. E a comunhão com Deus é a coisa mais importante para nós em 2026. Não é a solução dos problemas, não é a resolução dos problemas. É a comunhão com Deus. A beleza do Senhor aponta para o caráter fiel, santo e bom de Deus, irmão. Deus é belo. E por ele ser belo, nisso encontramos descanso. Esta semana eu lia um texto importante de Aristóteles, chamado Poética. Poética é possivelmente o primeiro ensaio, o primeiro texto que Aristóteles escreveu contendo seus pensamentos, suas reflexões sobre beleza. Ele escreveu um outro texto sobre beleza, um livro inteiro que se perdeu. Nunca foi encontrado. Mas os estudiosos de Aristóteles acreditam que há ali um germe em Poética, o começo da reflexão do que ele escreveu no outro livro sobre beleza. E Aristóteles diz uma coisa muito interessante. Ele diz: só há beleza se houver grandeza. Só há beleza se houver harmonia. Se houver harmonia e não houver grandeza, não há beleza. O belo não está. O belo não está. Isso seria um problema grave se aplicássemos ao pé da letra no Nordeste. Porque todo baixinho ou baixinho nunca seria bonito, né? Porque se tem que ter harmonia e grandeza, não está perdido. Mas quando olhamos para a reflexão de Aristóteles em relação a Deus, é exatamente isso. A beleza mostra grandeza. Deus é grande e é belo. Deus é belo porque é grande.
A beleza do Senhor aponta para o seu caráter fiel. Então, irmãos, esse texto nos convida a uma avaliação muito honesta, olhando para dentro de nós. Davi nos leva, guia os nossos olhos para dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria alma. Quando enfrentamos dificuldades, e você enfrentou em 2025 e vai enfrentar em 2027, haverão muitas alegrias, muitas vitórias, muitas bênçãos, mas haverão muitas dificuldades também. Quando enfrentamos dificuldades, nós buscamos apenas que Deus resolva nossos problemas ou desejamos mais profundamente a sua presença? O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Algum irmão abra a porta ali por nós, irmãos, a porta da graça, por favor. Quando nós estamos no redemoinho da dificuldade, da tensão, da guerra que estoura contra nós, o que é que nós mais pedimos? A resolução dos problemas ou a presença profunda de Deus? A maioria das vezes a gente pede que Deus resolva, não é? Na maioria das vezes a gente não tem a paciência de dizer, Senhor, me ensine mais sobre ti e sobre mim nessa circunstância. Na verdade, nossa mente pensa assim, Senhor, me ensine mais sobre mim e sobre ti de outra forma, não nessa. Porque a coisa está apertada aqui, está terrível, eu estou sofrendo. Não dá para me ensinar de outro jeito, não? Quando enfrentamos e enfrentarmos dificuldades, irmãos, desejemos mais profundamente a presença de Deus. Davi nos ensina que o sofrimento pode ser um instrumento para reordenar os nossos desejos e nos conduzir a uma comunhão mais profunda com o Senhor. Olhe menos para os inimigos, olhe menos para os que combatem contra você e olhe mais para o Senhor. Dos opositores da sua alma, Deus cuidará. Não é você que vai cuidar, Deus cuidará. Eles tropeçam, caem. Segunda aplicação aqui. Quando nós, meus irmãos, redescobrimos a presença de Deus na nossa vida, ouça só. Quando nós redescobrimos a presença de Deus na nossa vida, nós descobrimos um lugar seguro para o nosso descanso. Nós descobrimos um lugar seguro para o nosso descanso. Muitos se aproximam de Deus apenas como uma obrigação religiosa, especialmente em tempos difíceis. É comum em tempos muito difíceis. Nós temos cultos de oração mais cheios, temos mais reuniões de oração. Em tempos fáceis, nós vamos deixando. Davi nos mostra que a presença do Senhor é um lugar de alegria, de refúgio, de fortalecimento. Um coração verdadeiramente fortalecido nasce de uma comunhão viva com Deus. E não apenas com práticas externas. Não é apenas o rito religioso externo. Senta, levanta, lê, ora, baixa a cabeça, levanta a cabeça, olha o sermão, diga amém, diga glória a Deus. Cante o tríplice amém. Cante fim desse dia. Vá na paz. Seja bem-vindo aos visitantes. Não, irmãos, não é só o externo. Deus não quer a exterioridade. Deus quer verdadeiramente que nosso coração seja fortalecido. E isso acontecerá de uma comunhão, a partir de uma comunhão viva com Deus. Nós devemos orar pedindo ao Senhor. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, dá-nos mais da tua presença em 2026. E o resto das coisas é que o Senhor fará, acrescentará. Vamos para o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim, responde. O meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Veja, o que ele diz aqui no verso 8 é assim.
deixando mais esmiuçado para nós. O meu coração me diz, busque a presença do Senhor. O meu coração, a minha alma testemunha a mim, busque a presença do Senhor. E então ele diz, buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Verso 9, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, que só respiram crueldade. A confiança que Davi tem em Deus, como a gente viu na parte anterior, não elimina o seu clamor, não elimina o seu pedido. Agora ele começa a pedir, ele ora com urgência, ele pede misericórdia, ele expressa o seu temor do abandono. Ele diz, Senhor, não me deixe. Não me deixe, porque eu já estou só. Aqui, irmãos, nós vemos que a fé verdadeira, ela não é silenciosa diante da dor. A fé verdadeira, ela vive a dor, mas ela aprende a levar a dor àquele que pode administrá-la. Você pode ter vários acompanhamentos, e a sua dor pode ser muito ajudada por vários companheiros e seus conselhos. Mas só quem pode saná-la é aquele que cura todas as coisas. Davi reconhece que mesmo se os vínculos humanos falharem, ele usa aqui a figura do seu pai e da sua mãe, ainda que eles me abandonem, o Senhor me acolherá. Veja que frase maravilhosa. O Senhor permanecerá fiel e não me deixará sozinho. Ainda que todos me deixem sozinhos, até aqueles que têm um laço muito próximo a mim, como meu pai e minha mãe. Alguém que possa amar humanamente outro ser humano mais do que um pai e uma mãe, a ponto de sacrificar-se, de dar sua própria vida, sua própria alma, se fosse possível. Davi está dizendo, ainda que eles me abandonem, o Senhor não me abandonará. O Senhor me acolherá. Ele pede também para andar por um caminho reto, plano. Veja o que ele pede a Deus. Senhor, eu quero andar por um caminho plano, reto. Aqui ele revela a sua maior preocupação diante das guerras, das dificuldades, dos inimigos. A sua maior preocupação não é vencer os inimigos. A sua maior preocupação não é vencer os inimigos, é permanecer fiel na dor. Amém, irmão? Permanecer fiel enquanto sofre. É a maior preocupação de Davi. Senhor, sustenta-me para que eu seja fiel no meio de tudo isso. Que eu não esmoreça, que eu não abandone, que eu não caia. A maior vitória de Davi não era contra os inimigos, era contra a sua própria fragilidade interior de não suportar o que estava sobre ele. Ele entendia que o seu maior inimigo era o seu pecado, era a sua falta de confiança, era o seu medo, era a sua angústia, que o tentava a não confiar em Deus como deveria. Aprendemos aqui duas coisas também. A primeira é que nós devemos levar a Deus a nossa dor. Devemos colocá-la perto de Deus, porque somente Ele entenderá devidamente a nossa dor. Muitos se afastam de Deus quando sofrem, irmão. Os crentes se afastam de Deus muitas vezes enquanto estão sofrendo. O Salmo 27 nos ensina que o caminho é oposto, a dor deve nos conduzir ao Senhor. Esta vereda espinhosa que nos faz sangrar deve nos conduzir ao Senhor, porque Ele nos acolhe. Deus acolhe o clamor sincero de um coração aflito e sustenta aquele fiel, aquele crente que se aproxima dele com dependência. Deus nos sustentará no ano 2026. Se entendemos isso, que a sua presença é mais valiosa do que qualquer coisa.
é a presença. Desejemos a presença. Irmãos. A segunda coisa que Davi nos ensina e nos constrange é que ele pede fidelidade antes de pedir vitória. Antes de pedir a vitória sobre os seus inimigos, ele pede para ser fiel. Ou seja, fiel ao Senhor. Davi nos ensina que o maior perigo em tempos de conflito, o maior perigo não é perder a batalha, é perder o coração. Vocês entenderam isso, meus irmãos? O maior perigo em tempo de conflito não é perder a batalha, é perder o coração. Onde está o teu coração? Precisamos pedir que Deus nos preserve. E no meio dos conflitos e dos problemas, das dificuldades, talvez você passou 2025 com tudo isso, com toda essa guerra, e já está entrando com o déficit negativo 2026. Talvez você tenha chegado aqui orando, Senhor, mas não zerou não, Senhor. Está anotado ainda lá no bloquinho da mercearia. Tô devendo. Está difícil. Precisamos pedir a Deus que nos preserve da amargura diante do sofrimento. Porque facilmente o nosso coração pode se amargurar diante do sofrimento. Precisamos pedir a Deus que nos preserve da vingança. Precisamos pedir a Deus que Ele nos preserve do endurecimento espiritual enquanto enfrentamos injustiças. Meus irmãos, entendamos isso. Porque quando estamos sob impacto, quando estamos sofrendo solavancos constantes, qual é a nossa tendência? É reagirmos. Quando estamos levando empurrões, qual é a nossa tendência? Empurrarmos. Davi nos ensina diferente. Davi nos ensina que devemos pedir a Deus que o nosso coração não seja endurecido. O nosso coração seja quebrantado. E que a nossa petição a Deus seja: Senhor. Veja só. Verso de número 5. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O pedido de Davi é: Senhor, quando a coisa estiver apertada, quando a bronca estiver grande, eu quero pedir uma coisa. Eu quero que o Senhor fique mais perto de mim. Eu quero me sentir acolhido pelo Senhor, como se eu estivesse na sala do trono, perto do Senhor. Eu quero que o Senhor me acolha no ambiente da tua habitação. Porque ali, Senhor, diante da tua presença, nada pode mais ter poder sobre mim. Ô, irmãos. Ai, irmãos. Se ele abrisse os céus hoje e descesse até nós. Se esses céus acima de nossa cabeça se fendessem, como o profeta diz, e ele descesse até nós com a sua presença poderosa, santa, acalentadora, amorosa, bondosa, profunda, impactante, transformadora. Se isso acontecesse, ai, irmãos, os nossos lábios louvariam ao Senhor com profunda gratidão, porque enxergaríamos que Ele é maior do que os problemas, Ele é maior do que os medos, que Ele é maior do que os inimigos, Ele é maior do que as circunstâncias, Ele é mais importante do que tudo isso. Sim, as coisas da terra, elas são importantes, mas não mais que o Senhor. Não mais que o Senhor. Nos domingos, no dia do Senhor, nós saímos de casa e sempre sigo, na maioria das vezes, quase 90%, 100% das vezes, venho pela Avenida Portugal. Nos domingos de manhã. Também nos domingos no final da tarde.
E todas as semanas eu observo tantas pessoas ali caminhando, fazendo culto, passeando com seu cachorrinho. E todas as semanas eu me sinto um alienígena. Porque parece que eu estou no mundo, mas eu não estou no mesmo mundo que essas pessoas estão, entende? Porque eu me pergunto como essas pessoas conseguem não estar na presença do Senhor e o adorar no dia santo dele. Como elas conseguem ter prazer? Essas coisas são até boas. Mas estar na presença do Senhor é incomparavelmente melhor, como disse o apóstolo. Paulo estava falando do céu, mas o culto é a antessala do céu. O crente que vive mergulhado na presença de Deus, ele se sente um fora de tempo, entende? É como se ele vivesse em outro tempo. É como se ele vivesse, em muitas ocasiões, num universo paralelo. O mundo está preocupado, está atordoado. E todo mundo começa a falar. Semana passada, todo mundo começou a cortar a Havaiana e jogar fora. Toda semana tem alguma coisa. E o mundo começa a olhar para essas coisas e nós estamos desesperados. Porque as soluções que nós temos são temporais, são o agora. E nós não temos força de mudarmos as coisas agora. E o crente? O crente olha para isso tudo, irmãos, e diz assim: se o mundo soubesse. Se o mundo soubesse que tu estás assentado e governando soberanamente. Se o mundo soubesse que tudo isso está nas tuas determinações. Se o mundo soubesse, Senhor, que a tua presença poderosa nos sustenta e nos dá confiança em meio a um mar de confusão que o mundo vive. Se o mundo soubesse. Vamos para o verso 13, 14 e vou finalizar aqui. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O salmo encerra com uma confiança. O salmo encerra com uma confissão de esperança. Davi crê que verá a bondade do Senhor ainda em vida, não só na eternidade, mas em vida. Essa esperança dele não elimina a espera. Davi nos ensina que a visão do crente é uma visão esperançosa. Nós vivemos como fora de tempo, mas nós temos esperança também que Deus age aqui e agora. Por isso que nós oramos: seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu. Essa esperança não elimina a espera, mas torna ela possível. Davi está exortando a si mesmo, irmãos. Está dizendo a si mesmo: espera no Senhor com coragem. Davi está exortando a todos nós nessa noite: espere no Senhor com coragem. O seu coração deve resolver, fundamentado na fé, esperar no Senhor com coragem. Esperar aqui não é passividade. Não, eu vou ficar aqui e ver o que vier, né? Deixa a vida me levar, como disse um poeta brasileiro. Não, não. Aqui não é uma questão de passividade, aqui é uma questão de perseverança confiante. Esperar no Senhor é perseverar confiantemente na sua vontade, que há de ser manifesta. Confiar no Senhor é continuar andando com Deus mesmo quando o desfecho ainda não é visível. É continuar indo. Isso é confiança perseverante. Continue indo, mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não vê. Eu era recém-casado com a minha esposa, e às vezes meu sogro fazia assim: vamos ali, troca de roupa pra gente ir ali. Aí eu trocava, bota uma calça, um tênis, aí eu trocava e a gente saía. E eu perguntava: a gente tá indo pra onde? Ele vai ali em Maceió. Eu disse, lá ali. Parecia que nunca ia chegar, mas chegava. Mesmo quando os nossos olhos não veem, Deus nos exorta a fortalecermos o nosso coração numa perseverança confiante. Você verá.
Espere no Senhor. Confie no Senhor. Seus olhos verão. Esperar no Senhor exige uma confiança profunda. Esse texto nos ensina que Deus não nos abandona, mas há um tempo em que Deus fortalece o nosso coração. E esse tempo é na espera. Ali Deus aprofunda nossa fé. A espera pode produzir amadurecimento ou endurecimento, irmãos. A presença de Deus transforma o tempo de espera em instrumento de formação. Aproveite o percurso. Pare de reclamar no percurso. E aproveite o percurso. Se há só deserto, preste mais atenção. Há alguma flor colorida a se observar na estrada. Se há só deserto, se verá alguma árvore com uma sombra. Aguce seu olhar. Aproveite o percurso. Salmo 27 nos conduz, finalmente, a uma verdade central e transformadora. O coração só é verdadeiramente fortalecido se ele está na presença de Deus. A ideia aqui de presença de Deus não é a ideia de ser salvo, tá? Alguém pode ser salvo. Deus está com ele. Mas nós estamos falando aqui da presença perceptível. Deus sempre está conosco. Sempre. Mas há uma presença perceptível. Davi nos mostrou a força espiritual disso. Nas batalhas, o que nós mais precisamos é dessa presença perceptível. O ponto mais alto da mensagem de Davi aqui é uma mudança imediata, não é a mudança imediata de circunstâncias, mas é uma exortação profunda. Espere no Senhor e desfrute da presença dele. Em outro salmo, o texto nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele. E ele fará o quê? Desfrutemos do Senhor. O Salmo 27 nos convoca a fé. Quando aprendemos a desejar a presença divina acima de todas as coisas, então descobriremos que o coração pode permanecer firme, mesmo diante de uma grande guerra, mesmo diante de uma guerra sangrenta, cruel e terrível. Firme está o meu coração, Senhor. Firme está o meu coração, diz o Salmo em outro lugar. Que nós possamos orar assim, irmãos. Firme está o meu coração, Senhor. Você pode orar assim hoje, no término desse ano, no começo de 2026. Firme está o meu coração, Senhor. Você deve orar assim, porque Deus está conosco e Ele é quem fortalece o nosso coração. Seu coração entre no ano 2026 assim, firme. Amém? Essa é a minha profecia para vocês. Vamos orar. Hoje nós iremos à posta de leitura. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que a tua palavra penetre os nossos corações, fortaleça nossos ossos para continuarmos marchando em batalha, no fronte, servindo ao Rei, pelo reino. Que a tua presença, Senhor, que é mais importante do que qualquer coisa, seja para nós aquilo que nos fortalece, aquilo que nos alegra, aquilo que nos encoraja. Ó Senhor, quando a tua presença é manifesta, tudo é muito diferente. Nós oramos assim pedindo que o Senhor nos faça agora, depois de ouvirmos esta palavra, vivenciarmos isso. No nome de Jesus oramos assim. Amém e amém. Meus irmãos, a última assembleia especial para a eleição da nova diretoria da igreja, nós temos os nomes aqui que foram votados em assembleia e hoje receberão posse. Vou pedir que meus irmãos fiquem aqui na minha frente. Vice-presidente da igreja, presbítero Valdir Durval de Melo,